Agora esta chamada está sendo gravada. Amém. Quem vai orar para nós? Eu faço a oração. Tá bom, irmão Francisco. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por nos permitir este dia de vida, por estarmos aqui na Tua presença, tentando compreender cada vez mais dos Teus propósitos em nossas vidas, que nós realmente consigamos, Pai, realizar a Tua vontade aqui na terra como nos céus. Mas para isso nós precisamos entender, para não errarmos. E nós te pedimos, Pai, a Tua misericórdia e os Teus ensinamentos que venham do Teu Santo Espírito para nos ensinar como eu orava para Ti, Pai. Eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus, que Teu Santo Espírito nos ensine. Amém. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, vamos continuar onde nós paramos na aula passada. Nós estamos aqui no evento 129, o julgamento da mulher adúltera. 20º dia do 7º mês, 4027, depois da criação, sexta-feira, 10 de outubro do ano 27 da nossa era. Semana 34, dia 237. Vários textos antigos inserem o evento da mulher adulta imediatamente após João 7,36. Deixa eu só conferir aqui. 7,36. Tá. A evidência interna também sugere que este evento ocorreu durante a festa dos tabernáculos, antes do Shabat semanal, que era o dia da festa, do 7º dia da festa daquele ano, e no último grande dia. Devido às repetidas tentativas de prender Yeshua, ele teria deixado Jerusalém imediatamente depois da festa e não teria ficado para mais confrontos com os fariseus. Tá? Então, em João, no capítulo 7 aqui, no final do 36, começa a promessa do Espírito Santo. E a mulher adulta começa no capítulo 8. Né? Então, ele está dizendo que nos textos antigos estava um pouquinho antes, né? Essa passagem da mulher adúltera, né? Aqui nós temos dois comentários, que eu não sei se, no caso aqui é o 263, 264, que é da aula passada, né? Não sei se eu li, mas para não deixar vaga nenhuma aqui, eu vou ler, tá? A obra que Yeshua está se referindo é a cura do paralítico durante a festa de Shavuot. Aqui houve um comentário em cima da obra que ele realizou e todos ficaram maravilhados, tá? Ele está falando dessa obra na aula passada sobre a discussão que ele está tendo, né, que diziam que ele tinha demônio e tal, e ele falou que tinha feito uma obra e todos ficaram maravilhados. Então aqui ele está dizendo assim, a obra que Yeshua está se referindo é a cura do paralítico durante a festa de Shavuot, que pôs em ação o plano dos líderes religiosos de matar Yeshua por quebrar seu tacanute. João 5,18. Então, lá em João 5,18 tem essa situação vivida por Jesus, né, onde ele desobedeceu as leis dos rabinos, né, as leis inventadas, tá, e aí eles ficaram com ódio dele e queriam matá-lo. E ordenando ao homem curado que faça o mesmo, transgredindo deliberadamente a lei do Eruv. A lei do Eruv era uma lei de você só podia dar tantos passos, né, no sábado. Então ele curou um paralítico lá e ele saiu andando com a sua cama. E eles achavam que isso era trabalhar no sábado. A circuncisão é anterior a Moisés e foi transmitida a partir de Abraão e por meio dos nossos pais espirituais como sinal da aliança na terra. Os gentios não fazem parte dessa aliança, mas podem ser assim, se assim escolherem, desde que sejam circuncidados o derramamento de sangue exigido por parte do herdeiro. Né? Então, aí eles estão discutindo também aqui a questão da herança, né, do que foi dado por Abraão e do que foi dado por Moisés, tá? A questão da circuncisão foi antes. Aí tem um outro comentário que também está a respeito do que Jesus falou, né? Você me conhece e sabe de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Aí tem um outro comentário aqui que diz assim, Yeshua está fazendo uma referência direta à cerimônia da libação da água,
que ocorria durante a festa de Sukkot. Os sacerdotes marcharam até o tanque de Siloé, o enviado, né, que quer dizer o enviado, Siloé, para tirar água e trazê-la ao monte do templo para a cerimônia noturna. No final da semana, Yeshua afirmará ser o cumprimento deste santo julgamento estabelecido pelo profeta, o rei Davi. Yeshua profetizará que ele será a fonte do derramamento do Espírito que Joel profetizou. Yeshua também interpreta o significado profético das festas de outono de Jeová e enigmaticamente afirma que o derramamento da chuva seródia ocorrerá no último grande dia, evento 130. Ele, o enviado, encherá seus seguidores de água viva depois de ir para onde eles não podem ir. Então, nós estamos esperando, irmãos, o cumprimento dessas festas de outono, né? Porque quando Jesus veio, foram as festas da primavera. Então, entre a primavera e o outono tem um intervalo, que era um intervalo que o sacerdote, no caso, relacionado à entrada do sacerdote no Santo dos Santos, ele ficava por tempo indeterminado. E no caso de Jesus, que ele subiu aos céus, né, ficou por esse tempo indeterminado aí, até que ele volte. Então, durante a volta dele, que vai começar agora, né, começam essas festas de outono, que é a trombetas, o dia do perdão e a festa dos tabernáculos. Mas antes disso, vai ocorrer o que chama de chuva seródia, que é o derramar do Espírito Santo, tá? O grande derramar do Espírito Santo, que está profetizado em Joel, e que se espera que cumpra agora, né? Pela vontade de Deus. Amém? Então, vamos voltar aqui ao tema da mulher. Pode falar, irmão Francisco. Eu não sei se foi ontem, hoje de manhã, por algum motivo, me veio à mente essa passagem da chuva seródia. Mas, antes mesmo de você ler, eu tinha, na verdade, uma pergunta para fazer sobre essa cura do paralítico. Eu tive que sair antes do término, né, dessa aula. Sim. E aí, quando o Senhor fala para ele, até separei aqui a passagem, coloquei aí, depois encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Você tem ideia do que seria alguma coisa pior? Eu tenho uma ideia, tá? Que o pastor da Verbo da Vida tinha falado. Mas você já parou para pensar nessa parte aqui? Já. Nas entrelinhas parece que ele ficou paralítico por algum pecado, né? Porque ele está dizendo não peques mais para não ser coisa pior, quer dizer, não volte a repetir algo que já aconteceu e deixou você nessa condição. Então eu penso que a coisa pior seria uma doença mais grave, né? Alguma coisa de morte, talvez, né? Ou algo assim. Ou mesmo uma condição pecaminosa mesmo, né? Não necessariamente uma enfermidade, né? Uma condição de pecado onde ele estaria aprisionado mais profundamente, né? Naquele pecado. Eu penso nessas duas situações, né? Por causa daquela história também do pecado de morte, não peques mais, né? Então aqui a gente, quando ele fala isso, a gente imagina que ele cometeu alguma coisa, né? Para ele vigiar e não seguir mais o mesmo caminho de pecado, né? Essa segunda interpretação que você fez, né, até pensando no julgamento, foi o que o pastor tinha falado. Em relação a ele ter feito alguma coisa para ser paralítico, eu já não sei, né, porque tem aquela cura do cego, né, que o Senhor fala, nem ele, nem os pais dele, mas foi para que vissem a glória de Deus, né. Mas cada caso é um caso, né? Pelo fato de ele estar se referindo dessa maneira, dá uma ideia de um antecedente, né? Ninguém falaria dessa forma se não tivesse um antecedente, né? Sim, sim. Aí eu penso nisso, nessas duas possibilidades, ou uma doença pior ou um estado pecaminoso mais difícil, né, de ser tirado, né? Bom, espero que tenha esclarecido a sua dúvida, né? A gente se preocupa também porque muitas vezes a gente adquiriu alguma condição na nossa vida e às vezes o Senhor nos liberta, né? Eu já passei por situações onde que eu fui liberto por ocasião de alguma situação de pecado e recebi uma consequência e depois Deus me libertou.
E eu entendo que, assim, a melhor maneira de você superar é você procurar crescer espiritualmente, né? É verdade, tanto que tem aquela mulher que andava encurvada, e o Senhor fala, né, que ela estava oprimida oprimida pelo demônio, né? Então, cada ser humano tem uma condição diferente do outro, né? Tem pessoas que elas são indefesas em relação ao mal porque elas não têm um julgamento sobre qual situação veio ou que tipo de situação criou aquilo, e simplesmente elas foram, de certa forma, vítima, né? Tem outras que têm uma atitude mais, assim, ativa, né? Elas provocaram, né? E tem outras que também podem fazer um julgamento pessoal de tal forma que busquem o socorro de Deus, né? Então, nem todo mundo busca o socorro, nem todo mundo faz um julgamento de si mesmo, nem todo mundo é proativo para pecar, vamos dizer assim, né? Então, cada caso é um caso mesmo. Então, eu entendo, assim, que todos nós carecemos da misericórdia, né? Todos, independente de que situação foi que fez com que você caísse ou ficasse preso. Porque a gente não faz ideia da batalha espiritual contra as nossas almas, né? Por isso que às vezes eu falo que o livre-arbítrio tinha que tirar a palavra livre, né? Você tem escolha, mas ela não é bem assim tão livre, porque tem forças e forças lutando contra a sua consciência, o seu coração, né? Contra a sua vida para destruir, né? É claro que você é responsável, não estou tirando a responsabilidade das pessoas de errar ou de fazer as coisas certas. Mas quando você diz que é livre para mim tem uma maçã e uma banana em cima da mesa. Qual que você vai comer? Para mim isso é livre. Você não tem indução nenhuma sobre nada, aí você escolhe. Agora, quando uma coisa tem uma força para cá, uma força para lá, eu acredito que tem a escolha, mas tem as suas induções, né? Então a gente não pode cair nas induções do mal, né, que nos levem ao erro, né? Eu penso sempre nisso. É claro que você tem que estar no espírito para rejeitar, porque se você estiver na carne, a primeira coisa que o inimigo faz é fechar a sua mente, né? Para você aceitar aquilo como certo, né? Então, esse é o problema. Então, vamos lá. Yeshua foi para Sucá no Monte das Oliveiras. O que acontece na festa do tabernáculo? Cada pessoa constrói uma sucá, que é tipo uma cabaninha, né? Certo? Uma taperinha, uma cabaninha, para passar uma barraca, para passar 7 dias ali. Deus colocou isso para lembrar nós que nós estamos nessa terra como peregrinos, e esse tabernáculo, essa cabaninha, é esse corpo aqui, que ele nos machuca, eles nos maltratam, nós sentimos dor e assim por diante. E esses 7 dias, você vive essa vida lembrando, né, de que você está nessa condição que é o tempo da nossa peregrinação aqui na Terra. Porque Paulo usa isso lá em Coríntios para dizer que se o nosso tabernáculo, né, se a nossa sucá, que está aqui agora, se desfizer, nós temos um edifício, né, no céu, quer dizer que tem uma morada eterna superior. Então, quando você passa esses 7 dias nessa sucá, você volta para casa feliz da vida, porque você vai dormir com cobertor, com colchão, com todo o conforto, né? Então, você valoriza, né, a sua própria vida. Tem esse aspecto, e tem o aspecto de você entender também que nós estamos vivendo dentro de uma sucá, enquanto nós estivermos passando por essa terra. Nós estamos vivendo nesse tabernáculo aqui. E pela manhã ele voltou ao templo, e todo o povo foi a ele, sentando-se, ele os ensinava. Então os sofrinhos e os pluxinhos trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, colocando-a no meio, e disseram: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na Torá, Moshe nos ordenou apedrejar tais mulheres. Então, o que você diz? O que você diz? Mas isso lhe disseram, tentando para que pudessem acusar. Mas Yeshua, inclinando para o chão, escreveu no chão com o dedo. E como eles insistiam em perguntar-lhe, ele endireitou-se e disse-lhes: aquele que entre vós não tem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. E recostando-se no chão, ele continuou escrevendo no chão. Mas quando ouviram isso, acusados de sua consciência, foram saindo um a um, começando do mais velho ao último.
Yeshua e a mulher que estava no meio foram deixados sozinhos. Yeshua se endireitou e, não vendo ninguém além da mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela disse: nenhum, Senhor. Então Yeshua disse: nem eu te condeno, vai embora e não peques mais. Então, ó, em relação à fala anterior, né, o não peques mais, que a mulher tinha sido pegada em adultério. Então, havia um pecado anterior. Então, não peques mais, não continue nessa vida, desvie desse caminho. Vá por outro caminho agora, né, o caminho de seguir ao Senhor. Então, para aquele paralítico, essa frase aqui também parece implicar na mesma situação. O que é engraçado, assim, quando eu falo que é engraçado, é curioso, tá? Não é engraçado, não. Às vezes é triste, é até perverso, às vezes. Mas eu quero sempre chamar a atenção e dizer o seguinte: veja só. Para os fariseus e os saduceus, a condição humana, ela parece ser apenas uma condição de escolha moral, né? E eles se julgam aqueles que fizeram a melhor escolha moral e o resto das pessoas não tem inteligência, capacidade, julgamento suficiente para fazer uma boa escolha moral. E por isso eles são melhores. Acontece que não é isso que é a realidade da nossa vida aqui na Terra. Nós estamos numa condição subjugada pelo pecado porque existe um império das trevas. Esse império das trevas subjuga nossa mente, alma, corpo, sentimentos, pensamentos, e é por isso que Jesus veio nos salvar, porque nós não tínhamos a menor condição de lutar contra o príncipe das trevas. E a outra condição também, como eu falei, cada pessoa tem, uns têm capacidade de julgamento, outros não têm, outros têm que sofrer a consequência na carne dos seus atos para entender, né, como se fosse um fustigamento da carne para perceber que aquele mal é mal, né, e assim por diante. Então, a atitude deles de achar que era só uma opção, ela é fora de contexto, né, porque a gente sabe que nós estamos numa batalha espiritual, e a batalha é pelo ser humano. O que quer dizer? O ser humano é convidado a se tornar semelhante a Deus em caráter, em integridade, em santidade, em temor, ou seja, ser transformado pelo Espírito Santo para ser chamado um varão perfeito, né, ou uma varoa perfeita na presença de Deus. Então, a existência nossa aqui na Terra é essa jornada do tornar-se um ser, né, semelhante a Deus, e não uma briga moral, né, como se cada religião fizesse a melhor propaganda moral para que você a seguisse e se tornasse uma pessoa premiada por isso, né. Na maioria das vezes, o fato de você lutar contra o pecado e contra a injustiça da forma correta, você não vai ser premiado, muito pelo contrário, você vai ser perseguido. Por quê? Porque o inimigo vai colocar as pessoas exatamente com o pensamento de que elas são melhores e que a lei moral que elas seguem é melhor, e vai colocar você, né, o inimigo vai colocar elas contra você. E aí vira uma briga de religião, que não deveria ser. A história de Deus para nós é a história da criação, né, da queda, da morte de Jesus, né, e da redenção. Então, a história tem esses 4 aspectos. Essa é a história da humanidade. Aí o homem, por tornar a religião, a redenção de Deus, o caminho de Deus na história, uma religião, é por isso que surgiu as oportunidades para o materialismo, né, questionar a Bíblia, né, o evolucionismo e tudo isso, porque aí tudo fica relativo, né, ao que você acredita. E não é isso. Acreditar da forma humana é só uma conjectura, né? Mas crer da forma bíblica é uma entrega completa de um reconhecimento de que Deus te criou e Ele tem a redenção para você e que você não tem condição de realizar. Deus é diferente. Então, para o homem normal, eles acham que nós estamos fazendo uma conjectura errada, por estarmos acreditando num Deus que não pode ser comprovado e coisa do tipo, aí vem toda aquela discussão, e não é isso, né, não tem nada a ver com isso, tá? Então a gente tem que, é bom a gente aprender a argumentar e mostrar a razão pela qual nós cremos, né, porque as pessoas que estão mortas não estão vendo essa guerra espiritual, pela posse do ser humano, pela posse do governo da terra,
pela posse do governo do universo, até nesse sentido, entendeu? Yeshua proclama o cumprimento profético e derramamento do Espírito da última chuva. Shabbat solene, Sheni Atzeret, último dia, no dia 22. Pode falar, irmão. Apenas para enriquecer o estudo, eu vou colocar aqui uma passagem que está lá em Levítico, né, que fala... Perdão, não sei por que veio a passagem errada. Levítico 20, versículo 10, diz assim: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. Aí, o que acontece nessa passagem? Só levar a mulher, não levar o homem. Então, se eles falaram, põe lá a parte que eles falam que a lei de Moisés manda apedrejar a mulher, e não é isso. É verdade. Está dizendo lá que é o casal de adúltero, né? Então, eles falaram uma coisa que não está... Falaram a lei pela metade, digamos assim, falaram umas meias verdades, e Jesus não seria justo, apedrejando apenas a mulher. Exatamente. Isso também, certamente, mexeu com a cabeça deles. Agora, tem uma outra coisa que muitos judeus até ficam comentando, é que ele estava num local que não teria areia para escrever. Aí eu já não sei, né, o porquê que eles falam isso, porque eles falam que o Senhor estaria numa parte do tempo que seria, como é que se diz? Nos tempos atuais seria concreto, lá seria pedra. Mas aí já foge ao meu conhecimento. É muita especulação, né? É muita especulação. Pois é, irmãos, é exatamente isso. O pecado não é só da mulher, né? No caso, se houve um adultério, seria dos dois, né? O homem e a mulher, eles trouxeram só a mulher, né? Então você vê que a tendência do julgamento já está aí, já na montagem dos autos, né? Como diz assim, né? A montagem da prova, né? Já tem a sua tendência, né? Isso parece muito semelhante com as coisas que nós vemos aqui no nosso país, né? A montagem da prova já vem viciada, né? Yeshua proclama o cumprimento profético do derramamento da última chuva, do Espírito da última chuva. Então, nós temos aí o último grande dia. Esse último grande dia, irmãos, para nós é importantíssimo, tá? Que é o dia do nosso perdão, é o dia da transformação e o dia da ressurreição dos mortos, tá? 22º dia do 7º mês, domingo, 12 de outubro do ano 27, semana 35, dia 239. João 7, 37, 43. As pessoas, às vezes, querem dar para Deus um cronograma, porque Deus colocou um cronograma baseado nas suas festas. Mas alguns eventos, eles vão ter um certo jogo estratégico, agora no final dos tempos, e a gente não vai conseguir antecipar uma sequência completa, porque é um jogo estratégico, é uma guerra contra Satanás. Então, Jesus não vai deixar, né, o inimigo a se antecipar. E por isso, porque se nós ficarmos sabendo, Satanás fica sabendo também. Por isso nós temos que confiar no Senhor para esses últimos tempos, sabendo que a palavra dele vai se cumprir, e que todos esses estudiosos, pregadores escatológicos vão errar. Por que vão errar? Porque é uma guerra, e uma guerra você não conta para o inimigo o que você vai fazer. Né? Deus traçou um plano, ele vai cumprir, porque a palavra de Deus é verdadeira, mas a maneira como ele vai cumprir é dele, como eu costumo dizer, né? Jesus nasceu em Belém, foi para o Egito, voltou para Galiléia e morreu em Jerusalém. E tinha uma salada de interpretações na época de saber de onde vinha Jesus e o que ia acontecer com ele, por isso que não reconheceram. Né? Então Deus colocou cada coisa no seu devido lugar por conta da sua soberania, né? Então vamos lá. No último grande dia da festa, né, que é depois dessa festa dos tabernáculos aí, nós temos, aliás, da festa, deixa eu ver se é dos tabernáculos que estamos falando, dos tabernáculos.
Então tem esse último grande dia de festa. Yeshua se levantou e levantou a voz, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro. Então vamos ler aqui o comentário 2. É assim, quanto à mulher adulta, também tem um comentário aqui. Vamos passar primeiro ele, depois a gente passa esse outro dos rios de água viva. Esta é uma armadilha ilegal, pois a Torá estipula que ambas as partes são responsáveis em uma situação de adultério, não apenas a mulher. Levítico 20:10. As palavras de Yeshua poderiam ser lidas: quem de vocês não tiver esse pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Quer dizer, ali tinha muitos adúlteros ali também, né? É muito provável que a mulher tenha sido encontrada com um deles no local habitual designado por eles mesmos para essas atividades, e por isso o homem não foi trazido à cena. Yeshua pode ter escrito os nomes dos criminosos ou outras informações incriminatórias, fazendo com que os seus acusadores fugissem rapidamente. Amém? Então, aí tem a outra passagem lá em Jeremias, né, que o Senhor fala que aos ímpios e os pecadores ele vai escrever um nome na areia. Ou seja, o nome será apagado facilmente. Tá? Então, alguém faz essa interpretação também sobre o fato dele estar escrevendo na areia durante o evento. Ok? Então, como o irmão Francisco leu aí, Levítico 20:10, manda trazer os dois. E vai ver que o adúltero estava ali no meio, ficou quietinho, né? Agora vamos ao comentário dessa passagem aqui, que ele está falando sobre as águas vivas que fluirão. Este incidente está ligado profeticamente para a cerimônia de libação de água no Monte do Templo, que concluiu no 7º dia da festa dos tabernáculos. A oração pela chuva foi recitada no templo no 8º dia, Shemi Atzeret, Assembleia do 8º, que é um Shabat solene e é referido no Evangelho de João como o último grande dia. E Yeshua foi profeticamente proclamar a realidade futura da chuva seródica, que é a chuva de outono, né? Ou a dupla porção do derramamento do Espírito Santo, que terá lugar durante o cumprimento das festas de outono, de Jeová. Então, nós vamos ter ainda esse cumprimento. O verso 39 é uma nota de um escriba que explica o significado e o tempo do derramamento do dom do Espírito Santo. Mas na anotação lhe faltou o detalhe completo de que a chuva temporã aconteceria como um cumprimento do festival da primavera de Jeová, em Shavuot. Além disso, esta profética declaração de Yeshua está revelando o cumprimento final da porção dobrada, o derramamento da última chuva, no último grande dia, no final da festa de Sukkot. Então, como eu sempre falo para vocês, o derramamento do Espírito Santo ele ficou dividido em 2 etapas, né? Teve a chuva seródia e a chuva temporânea seródia. Então, nós estamos aí esperando a segunda etapa, como ele está falando aqui, tá? Este derramamento tardio ocorrerá como um cumprimento intermediário da festa de outono, Jeová, onde 144 mil participarão. O último grande dia também é chamado de Simchat Torá, regozijo da Torá, uma vez que os rabinos instituíram o ciclo de leitura semanal, trienal e mais tarde anual da Torá durante o 2º exílio da Babilônia. O 8º dia é agora o dia em que é concluída e começa de novo a leitura anual da Torá. Então aí, para comemorar esse último grande dia, né, ele está falando aqui que os rabinos instituíram um ciclo de leitura semanal durante 3 anos, né, e depois, mais tarde, eles incluíram um ciclo anual, tá, e isso aconteceu durante o 2º exílio da Babilônia, tá. O 8º dia agora é o dia em que é concluído e começa de novo a leitura anual da Torá. Então, todos os anos, os judeus leem a Torá completamente, tá. Isso é dito, né? Então ele está falando aqui, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro. Isso é dito do Espírito que aqueles que creram nele devem receber, pois um Ruach Kodesh ainda não tinha vindo, porque Yeshua ainda não tinha sido glorificado. Então alguns da multidão, ouvindo essas palavras, disseram, verdadeiramente este é o profeta, aquele profeta que havia de vir, né, que Moisés falou. Outros disseram, este é o Messias, o Mashiach, né, o Messias. Mas alguns disseram, o Messias virá da Galileia? Ó, tá vendo? Aqui aí eles já estão colocando a dúvida, né? A Escritura não diz que da linhagem de Davi e da aldeia de Betlehem, de onde Davi era? Sim, é verdade, olha lá. Ele veio de lá, mas ele passou pela Galileia. O Messias há de vir, então houve dissensão entre o povo por causa dele. Então tá vendo aqui, ó, como cada um tá pegando um pedaço da profecia, e aí o Senhor cumpre todos os pedaços,
e todo mundo fica feliz, né? Mas ninguém acerta. Tá? É o mesmo que vai acontecer agora no final dos tempos, tá? Essa sequência de como vai ser. Então, tem pastores dizendo aí que Jesus vai cumprir Mateus 24 na sequência, e não é, gente. Não vai. A sequência é de Deus, isso é segredo de Deus, é Ele que vai mandar as ordens da maneira como Ele quer. O Sinédrio envia oficiais de justiça para prender Yeshua. Nicodemos o defende perante os membros do Sinédrio. Shabat solene, Shmia Tsereu, último grande dia, 22º dia do 7º mês, 4027, DC, domingo, 12 de outubro do ano 27 da nossa era. Semana 35, dia 239. Estamos lendo agora João 7, 44 a 52. Então aqui começa a manipulação para matar Jesus e vai culminar na morte dele, tá? Alguns dos líderes religiosos queriam prendê-lo, mas ninguém o pegou. Os oficiais chegaram ao chefe Kohanim, Prushim, sem prender Yeshua, e eles disseram: por que vocês não o trouxeram? Os oficiais responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os Prushim responderam: vocês também foram enganados? Por acaso algum dos membros do Sinédrio ou dos Prushins acreditou nele? Mas essas pessoas que não conhecem nossa Torá, oral, né, ele está colocando oral aqui, né, para dar uma ênfase, são amaldiçoadas. Nicodemos, que veio a ele à noite, que era um dos membros do Sinédrio e um seguidor secreto de Yeshua, disse: a nossa Torá, por acaso, julga um homem sem não ouvir primeiro e sem procurar saber o que ele tem feito? Responderam-lhe: és tu também Galileu? Olha lá, já rebaixou o Nicodemos, porque se você chamasse Galileu, é a mesma coisa de você dizer que você é da favela da Rocinha, entendeu? Vocês têm uma ideia aí do que ele quer dizer. És tu também Galileu? Pesquise e veja que um profeta nunca se levantou da Galileia. Então tinha todo esse preconceito religioso, né? É incrível, né, como Satanás conseguiu usar da própria lei de Deus, criar uma lei paralela, que é uma lei oral, né, que eles criaram, montar essa turma toda aqui de gente falsamente justificada, criar tropeço para as pessoas não crerem, porque esse tropeço para as pessoas não crerem até hoje existe, né, por isso que muitas pessoas ficam revoltadas com as religiões e com a igreja, por causa desses fariseus modernos, né, achar que só eles conhecem e só eles são os abençoados, o resto é amaldiçoado. Então é assim que é o comportamento do religioso, tá? Do fariseu. Então, esse Nicodemos aqui, ele está entrando aqui no meio da conversa, ele não contou para ninguém que ele já foi lá falar com Jesus, né? Esse episódio já aconteceu, e ele está tentando ser pelo menos mais justo do que os seus colegas, né? Em dizendo assim, ó, vamos ouvir primeiro o que ele tem a dizer, né? E aí eles já reprovam ele, né? Porque estão de intenção determinada de matá-lo. Né? É engraçado isso também, que, por exemplo, a pessoa tem uma intenção que não é a verdadeira intenção maligna. Satanás, ele dá para a pessoa uma justificativa psicológica diferente da justificativa real. Satanás quer matar Jesus para destruir o plano de Deus. E o povo que está sendo enganado por ele quer matar Jesus por causa dos interesses pessoais. É como eu digo, né? O pai de santo pode até te abençoar, mas quem está usando dele é o demônio para te destruir. Então, na intencionalidade do ser humano, ele se acha justo. E na sociedade hoje está cheio disso. Decisões governamentais, decisões políticas, decisões sociais, em cima de uma justiça metonímica. O que chama de metonímia, que a fala não corresponde ao fato, né? Tem alguma coisa por detrás, umas intenções ocultas. E mesmo que a pessoa se ache mais sincera possível, o inimigo está manipulando ela como se fosse uma marionete, né? Então é isso que acontece. Aqui tem dois comentários, 267 e 268, eu já vou ler, para não dar problema na sequência. Os escribas e fariseus ridicularizavam aqueles que se recusavam a se submeter às suas regras, e autoridades com qualificações como raca e tolos, usado em Mateus 5, 22, lá no discurso de Jesus, né? Quem chamar seu irmão de raca ou de tolo. Então, eles chamavam, né? Quem não submetia às regras dele. Comumente expressa em um código como Am Ha-Haaretz, pessoas da terra ou pessoas comuns.
ver evento 62. Não há dúvida de que as palavras dessas pessoas foram expressas com um ar de superioridade e desprezo. Então, eles diziam que essas pessoas comuns não tinham valor para Deus. Né? Elas eram como uma raça inferior. Então, é por isso, né, que também o nazismo estava no meio judaico. Né? Dizem que quem favoreceu o nazismo foram os sionistas. Né? Que existem pessoas judias, ou judeus, ou israelitas, né, que não são os sionistas, que são as pessoas que temem a Deus, procuram seguir a Torá, e aqueles que acham que eles podem decidir sobre os outros, e criam todas as campanhas, né, judaizantes possíveis para manipular as pessoas, e eles não têm o menor temor de Deus, como lá em Apocalipse está escrito, né, são os judeus, se dizem os judeus e não são da sinagoga de Satanás. Nicodemos está citando Deuteronômio 19, 15 e 21, que é para dar lugar a ouvir a pessoa. Se os companheiros fariseus ridicularizaram, você não conhece a região Galil dos gentios? Nenhum profeta sai da Galileia. Tá? É isso que ele está dizendo aí. Mas, pastor Jonas, tudo bom? Então vamos continuar aí. Yeshua comissiona 70 discípulos na conclusão da festa. Né? A gente vai ver que esses 70 discípulos está relacionado na origem lá da criação da terra às 70 nações que foram plantadas por Deus na terra. Então, dentro dessas 70 nações, houve uma infiltração maligna de outras nações com genética alterada pelos Nefilins, né? E aí se conta além dessas 70 nações. Então, essas nações são representadas pela escolha dos 70 discípulos, e sempre na palavra de Deus, você vai ver alguma coisa sempre relacionada a 70, tá? Então, você consegue extrair, né, que houve uma infiltração maligna para destruir o plano de Deus, inclusive inserindo alteração genética para que o plano de Deus não se cumprisse com nações contaminadas, tá bom? Vamos lá. Após a tentativa fracassada de prisão, Yeshua também designou outros 70. Aí 269 já tem um comentário. Durante a festa de Sukkot, 70 bezerros eram sacrificados como uma provisão para as 70 nações gentias, Gênesis 10. Yeshua comissionou 70 discípulos como uma sombra profética dos 144 mil das 12 tribos de Israel, que serão enviados nos últimos dias às 70 nações do mundo, após o derramamento do espírito da chuva serótica. Então, vamos lá. O qual enviou adiante dele, 2 a 2, a cada cidade e lugar para onde tinha de ir, e disse: a colheita, na verdade, é grande, mas os trabalhadores poucos. Portanto, ore ao Senhor da colheita para enviar trabalhadores para a sua colheita. Ide, eis que vos envio como cordeiro no meio de lobos. Não carregue bolsa, nem alforje, nem calçado, e a ninguém cumprimenteis no caminho. Em qualquer casa que você entrar, diga primeiro Shalom, seja para esta casa. E se alguém de Shalom estiver lá, seu Shalom repousará sobre ele. E se não, ele voltará para você. E fiquem na mesma casa, comendo e bebendo tudo que eles te derem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não vá de casa em casa, em qualquer cidade que entrares e eles te receberem, come tudo o que está posto diante de ti, cure os enfermos que nela estão e diga-lhes: o reino de Jeová se aproximou de vós, né? Ou está próximo. Mas em qualquer cidade que entrares e eles não te receberem, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira da tua cidade que se grudou nossos pés, nós sacudimos contra ti. Mas vocês sabem disso, que o reino de Jeová se aproximou de vocês. E digo-vos que no dia do julgamento será mais tolerável o castigo para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido há muito tempo, sentados sobre sacos e cinza. Paz, pastor João. Portanto, no julgamento, a punição será mais tolerável para Tiro e Sidom do que para você. E você, Cafarnaum, que até ao céu és elevada, será derribada até o Hades. Quem vos ouve, a mim me ouve, e quem vos rejeita, a mim me rejeita.
e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, eu acredito, pelos ataques que Jesus sofreu, né, a escola rabínica de Cafarnaum era muito forte, e ela se achava, né, a poderosa, né? Por isso que ele está falando aqui que a soberba deles, né, se elevou até os céus. Alguém quer comentar, fazer algum comentário sobre essa parte aqui do ministério dos 70 discípulos? Se alguém quiser completar alguma coisa, fica à vontade. Após a fé... Alguém levantou? Pode falar, irmão. Não, eu achei interessante ali porque os comentários, eles são do Michael Rood ali, né? São do Michael Rood. Ele falou, então ele acredita na chuva Serode ali, nas últimas chuvas, né? Sim, com certeza. A questão da descida do Espírito Santo, achei interessante isso, né? Ele também crê nesse derramamento aí, né? Ele crê nas festas, sim, no cumprimento das festas. Das festas. Ele crê, sim. Após a festa de Sukkot, todos deixam Jerusalém. 23º dia do 7º mês, 4027 depois da criação, segunda-feira, 13 de outubro do dia 27, aliás, do ano 27 da nossa era, semana 35, dia 240, João 7:53. Então, nós estamos aqui no capítulo 7 de João, verso 53, sobre a questão do retorno agora dos 70, dessa missão que eles foram, né? Após a festa de Sukkot, todos deixam Jerusalém, né? Depois que a festa de Sukkot acabou, cada um foi para a sua casa. Ele está contextualizando essa situação aqui. Vamos ler esse comentário? Lucas 10:8-1. Entre os israelitas a quem Yeshua está enviando os 70 discípulos, você nunca encontrará comida impura servida por alguém. Yeshua está falando sobre comer o halá, alimento, que seja colocado diante deles, e não farmaquias, substâncias inorgânicas criadas em um laboratório, ou animais que são classificados como abominação pelo Criador. É pecado comer qualquer coisa expressamente proibida por nosso Criador, independente da intenção do provedor. Apocalipse 2:20, Atos 10:14. Vamos ler lá, Apocalipse 2:20. Então, aqui o Michael Rood, ele está defendendo a situação do alimento, né, que continua válido pela Torá, não foi invalidada. Então, continua válido a questão do alimento. Então, no Apocalipse 2:20 diz assim: mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, enganar os meus servos para que se prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. Né? Atos 10:14. Vamos ver lá. Atos 10:14, o que está escrito? Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, comerei, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Então, ele está se referindo ao costume judaico, que permanece válido aqui mesmo nessa missão que ele está indo, né? Então, o que o Michael Rood acredita é que eles não vão precisar rejeitar nenhuma comida, né? Porque eles estão indo às pessoas que são de descendência judia, né? E que guardam a Torá e coisa do tipo, né? Então, como ele beber, se te derem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Então, e também por uma questão de ética, né? Não fazer escolha de alimento, né? Não ter estômago de rico, né? Como dizem, né? Não ter estômago de rico. Então, eu acredito sim que eles não iriam oferecer comida impura, sendo judeus, tá? Vamos lá. Deixa eu ver mais algum detalhe, ficou aqui. Sukkot ao mês de Aviv, 4028. Inverno, 27 e 28 do ano da nossa era. Ministro de Yeshua em vilas e cidades, onde os 35 pares de discípulos foram enviados. Semana 35 a 42, né?
Nenhum evento individual foi relatado durante o tempo em que os 70 foram despachados. Eles estavam todos ocupados em suas missões. Então, houve uma suspensão aqui dos acontecimentos aqui, ou dos relatos, durante essas missões, né, que eles fizeram, tá? Os discípulos se reportaram a Yeshua antes da festa da dedicação. 9º mês, 4027, no 27 de dezembro, na semana 43. Lucas 10, 17 a 24. Os 70 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios estão sujeitos a nós em teu nome. Olha lá, se admiraram, né, da autoridade de Jesus, né? E Yeshua disse: Eu vi Satã cair do céu como um raio, enquanto você interferia em seus planos. Essa aqui, gente, é outra inserção do Michael Rood, tá? Esse de Satanás cair como um raio também está relacionado à queda original dele, e não necessariamente naquele momento, tá? É claro que as coisas que acontecem no mundo espiritual, elas têm a propagação pela história inteira, né? Mas eu acredito aqui que essa queda aqui é a queda original de Satanás, tá? Eis que eu te dou poder para pisar serpentes e escorpiões e autoridade sobre todas as forças do inimigo e nada te fará mal. Então, ó, a gente entende, né, que a natureza, com a sua maldade de veneno, né, a sua nocividade, vamos falar assim, né, serpentes e escorpiões, se tornou força do inimigo, né, contra o homem, né, porque não era da criação de Deus criar animais que maltratassem ou destruíssem o homem. Mas não te alegres, porque os espíritos estão sujeitos a ti, mas alegre porque os vossos nomes estão escritos nos céus, né. Então, o que Jesus está falando? Né? Que a maior alegria é o nome estar escrito no céu, porque o nome de Satanás já não está mais lá, certo? E ele não tem mais essa alegria, ok? E por isso ele se opõe contra tudo que se chama Deus. Claro que você saindo, quando você expulsa em nome de Jesus, a primeira vez que eu falei alguma coisa em nome de Jesus e o inimigo obedeceu, você fica se achando poderoso, mas não você, né? De ver que o nome de Jesus tem poder mesmo, você confronta isso, você experimenta isso na prática, tá? Não é uma coisa assim que você acha assim, não, deu certo. Não, é poder mesmo, tá? Tudo que você falar, Deus assina embaixo, com autoridade, tá? Uma vez eu estava expulsando um demônio, e o demônio estava criando situação, como que eu posso dizer, retrucando, falando palavras, jogando a pessoa no chão, maltratando. Aí eu ordenei, não maltrate ela, não jogue ela mais no chão. Aí eu falei assim, agora minha mão está cheia de fogo. E Deus assinou embaixo, né? Aí eu pus a mão sobre ele, ele gritou, né? Então, quando você está usando autoridade, você tem que ter fé para definir as coisas que você quer usar ali no momento da sua batalha espiritual, para poder subjugar o inimigo e expulsar, tá? Porque o inimigo, ele não vai querer sair. Ele não sai assim, tchau, tô indo embora. Desculpa aí eu ter feito essa... Né? Não, ele não vai fazer isso. Você vai ter que expulsar na força mesmo, na autoridade, tá? Naquela mesma hora, Yeshua se alegrou no espírito e disse, te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendido a revelação aos meninos, ou pequeninos. Sim, Pai. Aqui foi um problema de tradução, né? Porque assim te agradou. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quer revelar. Então, esse aqui é outro mistério, né? Sobre a pessoa do Pai e do Filho, tá? E voltando-se para os discípulos, disse-lhe à parte, bem-aventurados os olhos que veem o que vedes, porque eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Então, todos os profetas, ou a maioria deles, né, profetizaram sobre a volta, sobre a vinda do Messias, né, desse grande profeta que Moisés anunciou. Mas eles não viram, e também anunciaram sobre o revestimento de poder, né, lá em Joel, né, fala que os santos serão revestidos de poder, e também não viram, né, e ali estava acontecendo uma boa parte dessa profecia. Alguém quer comentar essa parte aqui?
bom samaritano. Vamos falar agora sobre o bom samaritano. Pode falar, pastor Jones. Amém, né? Eu acredito que o pastor Lucas também concorda, né, nessa questão aí das sucessivas quedas de Satanás, né? Assim, periodicamente, né? Ele vai... Eu acredito nisso, né? Sucessivas, cada vez mais, assim, sabe? Cada vez mais Satanás sendo indesejado no céu, né? Tipo, ele está realmente sendo rejeitado ali, né? Por tudo que ele está fazendo, né? Porque, apesar de tudo, Satanás, o que ele era? O Lúcifer era um filho de Deus, ele era filho mesmo, né? E ele está indesejado ali no céu, né? Diante dos santos anjos, etc., né? E eu acho que culmina realmente, na minha opinião, né? Lá em Apocalipse, quando ele é expulso lá, aquele momento lá do céu, né? Eu acredito que ali seja uma coisa mais definitiva, né? E ele vai ser expulso aqui para a terra, ele vai ficar aqui na terra preso, né? Provavelmente, porque ele vai ser expulso do céu, né? Aquela questão ali, que ele cai como um raio ali, né? Eu via Satanás caindo, né, do céu. Então ele está sendo indesejado, né? E aqueles que seguem ele também serão indesejados, né? Não tem como eles ficarem, né, no céu e etc, né? É isso aí. Eu vejo o Satanás, ele não quer voltar para o céu para se reconciliar com Deus. Ele quer voltar para destruir a criação de Deus, destruir tudo que é contra ele. Ele não quer roubar o trono de Deus mesmo, né? Roubar o trono de Deus. Ele não quer reconciliação do tipo, eu me arrependo, estou errado e realmente quero mudar de atitude. Não existe isso nele mais, tá? Ele já não tem essa condição mais, porque ele mesmo eliminou dele mesmo essa prerrogativa que ele poderia ter, tá? São Tomás de Aquino diz que os anjos, quando eles pecam, são irreversíveis. Eu não acredito muito bem nisso, eu acredito que houve chance de Satanás retroceder, né, da sua posição. Eu acredito nisso, tá? Mas ele não quis, ele quis realmente se tornar inimigo de Deus, uma oposição para Deus. A outra coisa que dá para perceber é que durante a história ele fez várias tentativas de retornar para o céu, né? Várias tentativas. Então isso aí depois a gente pode conversar mais detalhes sobre coisas que estão ali nas entrelinhas, né? Onde Satanás tenta retomar uma posição para invadir o céu com os anjos caídos, entendeu? Com a prole que ele criou, ele mesmo, através das coisas que ele fez aqui na Terra. E para a sociedade moderna hoje, Satanás é um incompreendido, né? E o satanismo está crescendo porque está crescendo essa ideia de que ele foi um incompreendido no céu e tal. Tem gente até que diz que ele que trouxe o progresso científico e coisa do tipo. E não é, gente, isso aí é o maior engano, é um engano terrível, tá? Ele não é nenhum incompreendido, não. Ok? Um intérprete da Torá questiona Yeshua, a parábola do bom samaritano. 9º mês, 4027, 27 de dezembro, a nossa era, semana 43. Lucas 10, 25 a 37. Eis que o intérprete da Torá se levantou e disse, para provar a ele, mestre, o que devo fazer para o que hei de herdar a vida eterna? Aqui está também, então, nosso Deus, meu Pai do céu. Eu li isso aqui e não vi determinados detalhes, né? O que devo fazer para herdar a vida eterna, né? Ele me disse, o que está escrito na Torá, como você interpreta isso? Aquele respondendo disse, amarás a Jeová, tendo vindo de todo o teu coração, com todas as tuas forças, toda a tua mente, e ao teu próximo, como a você mesmo. Ele disse, respondendo, bem, respondeste bem, faça isso e você verá para sempre. Mas ele, querendo se justificar, disse a Yeshua, e quem é meu próximo? Yeshua respondendo disse, um homem desceu de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de ladrões que o saquearam, e ferindo eles partiram, e deixando meio morto. E aconteceu que o Cohen, o sacerdote, desceu aquela estrada e vendo, passou de longe. Também um levita, chegando perto daquele lugar e vendo, passou adiante. Mas um samaritano que estava no caminho aproximou-se dele e vendo, sentiu-se compadecido. E aproximando, ele curou suas feridas, derramando óleo e vinho sobre elas, e colocando em sua montaria,
levou-o para a estalagem e cuidou dele. O dia seguinte, quando ele saiu, ele tirou o salário de 2 semanas e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele. E o que quer que você gaste a mais, eu pagarei quando eu voltar. Qual, então, desses 3, você acha que é o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Ele disse, aquele que mostrou misericórdia para com ele. Então, Yeshua disse a ele, vá e faze o mesmo. Então, aqui ele já procurava cumprir os mandamentos, né? E aí, ele fez essa pergunta para o Senhor, né? O que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou, ó, você fazendo, cumprindo a lei, amando a Deus sobre todas as coisas próximas, você já está herdando a vida eterna. Aí você já ganhará a vida eterna, né? Por causa da obediência a esses 2 mandamentos. E ele, querendo se justificar, né, disse que não sabia quem era o próximo, e Jesus contou essa parábola. Algumas pessoas interpretam, né, e eu não estou dizendo que está errado, muito pelo contrário, eu acredito que tem muita profundidade aqui, porque o Jerusalém, né, pode representar um estado espiritual, né, e Jericó um estado de pecado. Então, um homem desceu de Jerusalém para Jericó. Então, um homem decaiu da sua condição. Caiu na mão de ladrões. Esses ladrões podem ser também demônios, espíritos malignos, né? E roubaram a sua vida espiritual, saquearam, ferindo, partindo e deixando meio morto, né? Que é o estado que se encontra a humanidade. E aconteceu que um Cohen, um sacerdote, desceu aquela estrada e vendo, passou de longe. Então, por que o Cohen não foi lá acudir o rapaz que estava machucado? Porque ele tinha que se lavar, ele tinha que cumprir toda uma ritualidade, depois que ele tocasse numa pessoa com machucaduras. O levita, a mesma coisa, tá? E um samaritano, e compadecido, aproximou-se dele, curou suas feridas, derramando óleo e vinho. Então, aqui representa o Espírito Santo e a vida de Deus. Então, nessa interpretação, o samaritano é o próprio Jesus, tá? O dia seguinte, quando ele saiu, tirou o salário de 2 semanas. Aqui fala 2 denários, que seria 2 dias, né? Os 2.000 anos. Então, tem gente que interpreta assim, tá? Que ele vai voltar e vai receber aquele homem machucado restabelecido, né, que somos nós, né? E como é que é o nome? Esse homem da estalagem aqui, né, é o Espírito Santo de Deus que está trabalhando para nós nos restaurarmos, né, diante de Deus. Existe essa interpretação também. Sabendo do perigo, Yeshua sobe para Hanukkah. Então, a Hanukkah foi uma festa que aconteceu há uma semana atrás, durante 7 dias, ou 8 dias, e aí até o pastor João na live, ele acendeu as lâmpadas do Hanukkah. E aqui, Jesus vai fazer um discurso baseado nessa festa, tá? Que é também chamada de festa da dedicação, e ele vai confrontar os líderes religiosos. A festa de Hanukkah, ela apareceu como uma celebração, né, posterior, por causa da época dos macabeus lá, onde eles tiveram que enfrentar, e tinha que colocar óleo nas lâmpadas, e eles estavam com dificuldade de fazer essa tarefa, e as lâmpadas continuaram acesas, né, mesmo não tendo azeite suficiente. 2 lâmpadas, né, ficaram acesas durante o tempo que eles estavam em batalha, e aí foi chamado de Festa das Luzes. Por isso que a menorá foi acrescentado mais 2 lâmpadas, e aí passou a ter 9 lâmpadas. E essa festa de Hanukkah, no espírito, para nós, vai representar os transformados, tá? Já eu explico isso aqui. Que são os 144.000 que vão trabalhar aqui durante essa grande tribulação, né? Colhendo as vidas que estarão por aqui. Shabat, 25º dia do 9º mês, 4.027, sábado, 13 de dezembro, tá? Então, agora, nós estivemos lá no sábado passado, a festa do Hanukkah. Então, aqui uma hora acontece uma semana antes, outra semana depois. Nessa época aconteceu 13 de dezembro, agora para nós aconteceu lá no dia 9, tá? Semana 43, dia 301.
Sua localização e ocasião não são reveladas até depois do incidente principal, João 10, 22. Então, nós temos lá em João 10, 22, eu até vou dar uma olhada, para ver o que ele está tentando dizer. Ah, tá. No 10, 22, ele está falando que Jesus estava nessa festa da dedicação. Então, Jesus, ele está participando dessas festas, né, e está evitando ser encontrado pelos fariseus e saduceus, tá? Por causa da promessa de morte. Então, João 8, 12, 59. Novamente, Yeshua lhe falou dizendo, eu sou a luz do mundo, ó, tá vendo? Está relacionado com a festa das luzes, por isso que ele está fazendo esse discurso. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, aqui, essa palavra já é profética, né? Porque todos os seus discípulos terão a luz da vida, e terão a luz literal, porque os corpos glorificados brilham, né? Tá? Então, os prossim disse, você dá testemunho de si mesmo, seu testemunho não é verdadeiro. Yeshua respondendo disse, embora eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim, para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde eu venho, para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgar, meu julgamento é verdadeiro, porque não sou só eu, mas eu e aquele que me enviou, o Pai. Então, irmãos, isso aqui ó, tem um caráter existencial forte aqui, ó. Você sabe de onde veio e para onde vai. Então, nós nascemos nesse mundo e nós não sabemos de onde viemos e para onde vamos. Então, é por isso que o evangelho ele não pode se tornar religião, nunca, jamais. Esse foi o maior estelionato que houve, né? Porque o evangelho é uma resposta para a sua existência. De onde você veio e para onde você vai. Se você apoiasse em qualquer outra coisa para justificar sua vida aqui, você está apoiando errado. Corre o risco de cair. O evangelho, ele foi nos dado para nós nos apoiarmos na promessa, né, da existência eterna que foi colocada em nós desde a criação. Desde antes da criação do mundo. Então, é um caráter totalmente existencial de quem nós somos para Deus. E não é um caráter religioso. Então, o crescer de Jesus em nós é o fruto final de toda uma vida. É o brotar de Jesus em nós. Se tornar semelhante a Jesus é o brotar, né? É o fruto de toda uma vida. Não é questão religiosa de moral. Você se tornará um ser sem pecado, sem maldade, porque Jesus é sem pecado, sem maldade. Se ele brotar em você, você vai ficar igual a ele. Mas não é por regras morais que você está se transformando. É por obediência e fé. E submissão a Deus. É uma outra tonalidade que acontece. Então, isso é que tem que ser colocado muito claramente. Tá? Que aí as coisas vão acontecer naturalmente, você ama naturalmente, você obedece naturalmente, você anda como Jesus andou naturalmente, porque é uma formação espiritual interior, tá? Não é regra moral. E as igrejas têm transformado tudo em regra moral, por isso que está cheio de hipocrisia. A pessoa não se liberta dos seus pecados, fica com aquelas culpas, aquelas coisas recorrente, porque ela não trata o evangelho como uma coisa existencial. Ela trata como uma coisa de comportamento. Eu estou me comportando bem e está ótimo, todo mundo está gostando de mim. E não é isso. Tá? Então, eu e o Pai que me enviou são os que julgam, né? Ok? Porque o Pai conhece todos nós, conhece todas as coisas, e Jesus, porque está na nossa condição, sabe o que nós passamos e não passamos, né? E na Torá está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Então ele está dizendo que existem dois homens, né? O Pai e o Filho. Eu sou quem dá testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim, tá? Disseram, onde está teu Pai? E Yeshua respondeu, vocês nem me conhecem a meu Pai. Se vocês me conhecessem, vocês também conheceriam a meu Pai. Ó, tá vendo aqui, ó? Uma ligação única entre o Pai e o Filho, tá? Essas palavras Yeshua falou no lugar das ofertas, ensinando no templo, e ninguém prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. Onde eu vou, vocês não podem ir. Né? Ele vai voltar para o Pai depois da morte e ressurreição. Ok?
Novamente, Yeshua lhe disse, eu vou e vocês me buscarão, mas em vossos pecados vocês morrerão. Para onde eu vou, vocês não podem vir. Né? Por quê? Porque ninguém vai ao Pai senão por Jesus, né? Então os bruxinhos disseram, será que ele se matará? Porque diz, para onde eu vou, não, vocês não podem ir. Yeshua disse, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vocês são deste mundo e eu não sou deste mundo. Por isso eu lhe disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se vocês não crerem que eu sou aquele, né, vocês morrerão em vossos pecados. Né? Porque a única forma de você sair dessa condição aqui, né, que muitos chamam de Matrix, é por Jesus. É a única forma de escapar disso aqui, né? Por Jesus. Disseram, quem és tu? Então Yeshua disse, o que eu disse a vocês desde o início. Tenho muito de dizer e julgar a vosso respeito, mas aquele que me enviou é verdadeiro e eu, o que dele ouvi, isso falo ao mundo. Mas eles não entendiam que ele lhe falava sobre o Pai. E disse, portanto, Yeshua, quando vocês levantarem o Filho do Homem, então vocês saberão que eu sou aquele e que nada faço por mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo. Pois aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou sozinho, porque sempre faço o que lhe agrada. Enquanto falava essas coisas, muitos creram nele. Olha lá, o impacto estava acontecendo e eles estavam recebendo, alguns, né? Ali, muitos, né? Então Yeshua disse aos líderes religiosos que acreditaram nele, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então aqui, gente, não adianta pegar o versículo pela metade, ó. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem que permanecer na palavra, e verdadeiramente se tornar discípulo de Jesus. Aí, como consequência, você tem o conhecimento da verdade, e a verdade liberta. Alguns dos putinhos responderam, somos da linhagem de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, ó, tá vendo? Deixa eu só ler esse comentário aqui. O homem responde a Yeshua, citando literalmente duas passagens mais importantes para o Shema, que é o Deuteronômio 6:4, que instrui que devemos amar o nosso Criador, e Levítico 19:18, que nos exorta a amar o próximo. Isso aqui é o comentário daquele rapaz lá que estava perguntando como se salvar, né? Vamos continuar aqui. Deixa eu ver se tem algum outro comentário para trás. Não. Só isso mesmo. Vamos lá. Vamos destrinchar essas coisas aqui agora, tá? Então, nós aqui na condição humana somos escravos de quem? De Satanás, éramos, né, no caso. Por causa de quê? Do pecado. O pecado é o quê? Não crê em Deus. Não crê em Deus significa que ou você crê em você como sendo um Deus, ou você crê num outro Deus, que não é o Deus verdadeiro. Então a humanidade padece desse pecado. As obras más e todas as esquisitices é consequência disso. Você não creu em Deus, não ama Deus, e portanto você faz coisas horríveis, porque Satanás ocupa a mente e o coração e induz você às mesmas obras que ele pratica. Então você apenas se torna uma cópia do mal. Né? Mente, rouba, mata, aquela coisa toda. Então a base, a raiz do pecado é onde está? Em não crer em Deus. Não crer em Jesus, não crer que Deus o criou, que Deus é o Pai, crer no mundo, ou crer nos ídolos, ou crer em si mesmo, que é o ego, né? Então as pessoas estão escravas por isso. Então o ateu também está escravo. Quem colocou um comentário aí? O ateu é escravo também, porque ele crê nele. Tá? Bom. Como você diz, você será livre, eu te respondo, digo-lhes a verdade, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ó, quem comete pecado é escravo do pecado. Então o pecado, ele se torna uma coisa recorrente. Peca, dá vontade de mais pecar, e peca, dá vontade de mais pecar, é que nem aqueles biscoitos que você começa a comer e não consegue parar, né? Aquele que tem glutamato monossódico, que abre o apetite e você começa a pegar aqueles chips, aí come um no cinema, aí pega, abre o pacote, come outro, né? O pecado, ele tem esse glutamato monossódico aqui, né? Que quando uma vez você prova uma vez, começa a ficar num ciclo recorrente. Eu me lembro que o meu pai, uma vez aprendeu a jogar carta de baralho.
Aí ele nunca mais parou em casa à noite. Chegava do trabalho, tomava banho e ia jogar baralho com os amigos. Aí já não dava atenção para minha mãe, começou esse problema. Que começou o vício, né? Isso acontece com tudo que você faz. Videogame, jogo, cartas, prostituição, bebida. É aqui, ó. Uma coisa atrás da outra. Aí por que você está nisso? Porque você não crê em Deus, em Jesus, você não se arrependeu, você não se entregou para o Espírito Santo ocupar a sua vida, né? Então é um outro que está ocupando. E o escravo não fica para sempre em casa, o filho permanece para sempre. Então, se você se tornar filho de Deus, pela palavra de Deus, você vai ficar na casa do Pai. Portanto, se o filho libertar do pecado, vocês serão verdadeiramente livres para ficar na casa de Deus e não ser tirado de lá. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas vocês tentam me matar, porque minha palavra não tem lugar em você. Claro, uma pessoa que acha que ela não tem pecado, que ela se justifica, ela rejeita a palavra de Deus naturalmente. Essa condição, irmãos, ela é quase irracional, porque ela acontece no nível do coração, e o coração não tem o julgamento racional, ponderado, do sim, do não, é um efeito. O coração, ele responde como um efeito fenomenológico, causa e efeito. Se o pecado está em você, você não ouve a Deus. Não é porque você não tem ouvido, que você não quer ouvir, porque você não sabe, porque você não ouve. É natural do pecador não ouvir. Então precisa ser tirado o inimigo do coração, da mente, ser quebrado aquela natureza, para passar a ouvir. Eu achava que, quando eu era novo de crente, que se eu tivesse uma racionalidade tratada, eu agiria de uma outra forma, e eu consegui, vamos dizer, entre aspas, me santificar até um certo nível. Depois eu vi que era uma atitude totalmente impulsiva, vinda lá das entranhas da carne, que não tinha jeito, precisava de Jesus. A gente precisa do Senhor Jesus Cristo, não tem como o homem fazer essa obra em si mesmo, por mais filosófico que ele seja, mais racional que ele seja, ele não consegue. Ele, uma hora, ele vai dar de cara com o diabo, e o diabo começa a enganar ele, na própria filosofia racional dele. Aquela tentativa humana dele fracassa. Falo que tenho visto diante de meu Pai. Então, Jesus viu alguma coisa lá. E vocês fazem o que ouvem diante do seu Pai. Como é que a gente faz aquilo que ouve do Pai? Os pensamentos, os desejos. A gente conversa com Satanás na nossa carne, gente. Isso que a gente tem que entender. A nossa carne, quando ela está desocupada, ela conversa com o diabo dá ideia, dá desejos, dá prazeres para você ir lá fazer. Jesus, ele tinha uma comunhão com o Pai, então direto ele estava conversando com o Pai, mas nós não, às vezes estamos conversando com o diabo na nossa mente. Quando você começa a odiar uma pessoa com raiva, rancor, conversando com o diabo. Entendeu? Misericórdia, né, Sabrina? Mas é verdade, não pode. É por isso que agora a gente pode chutar o diabo para fora de casa, porque você está sabendo que ele está lá dentro. E se você não souber, você não chuta ele para fora. E eles responderam e disseram a ele: nosso pai é Abraão. E Yeshua disse a eles: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão, porque Abraão creu. Mas agora vocês estão tentando me matar. E um homem lhe disse a verdade, o qual ouvi de Jeová. Abraão não fez isso. Então, ouvir a verdade, amar a verdade, querer a verdade, tem um preço, não é? A pagar. Não é assim, eu acho que eu sou verdadeiro, ou eu sou verdadeiro. Não. Você tem algo a despojar de você mesmo, né? E é uma obra que Deus precisa fazer em você, você apenas tem que abraçar essa obra e deixar Deus fazer. Senão você vai ficar lutando suas próprias forças e se corre o risco de ser enganado. É incrível, gente, como o engano maligno, ele tem uma sutileza que você não consegue anular. Se você... Eu sei porque é conhecimento de causa, você não consegue anular um engano maligno, por mais racional e espiritualista que você seja. Vocês fazem as obras de seu pai, disseram então, não nascemos da fornicação. Aí eles apelam aqui, né? Por que eles estão fazendo esse apelo? Porque Jesus foi acusado de ter sido um filho ilegítimo de Maria, de uma fornicação. Aí eles estão apelando aqui, né? Depois vamos ver lá no 272. Temos um pai que é Jeová.
Eles estão falando que Deus é o pai deles, mas, né? Deus está ali diante deles e eles não estão vendo. E Yeshua então lhe disse, se seu pai fosse Jeová, vocês certamente me amariam, porque saí de Jeová e vim, pois eu não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Tá vendo? Ó? A ação de Jesus encarnar partiu do Pai. Porque vocês não entendem a minha linguagem, porque vocês não podem ouvir a minha palavra, vocês são de vosso pai, Satã, e desejam realizar os desejos do seu pai. Então, isso também a gente precisou reconhecer, ou precisa reconhecer, para se arrepender. Quando eu fui batizar, eu reconheci isso aqui, que eu era filho do diabo. Eu falei assim, eu rejeito a Satanás, fiz uma oração de rejeição a Satanás antes do batismo. Entendeu? Que eu reconhecia que existia o império do mal, que existia o império de Deus. E eu queria sair dali. Ele foi assassino desde o início e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Tá? Esse aqui é um outro mistério, que depois a gente conversa mais, para não dar muita polêmica, né? Sobre como foi que o Satanás cometeu um assassino nato no início. Quem ele matou? Ele matou 2 pessoas, praticamente. Quando ele fala mentiras, ele fala por conta própria, porque ele é um mentiroso e pai da mentira. E eu, porque estou dizendo a verdade, vocês não acreditam em mim. Qual de vocês me acusa de pecado? Jesus não podia ser acusado de pecado, né? Bem, eu estou falando a verdade. Se eu estou falando a verdade, por que vocês não acreditam em mim? Aquele que pertence a Jeová ouve as palavras de Jeová. Por isso, vocês não ouvem, porque eles não são de Jeová. É interessante isso. Quando você prega um evangelho para uma multidão, você vê quem ouve e quem não ouve. Outro dia eu saí aqui, preguei o evangelho ali na frente da escola para um monte de garotos. Tinha uns garotos que estavam assim, com os olhos estalados, olhando para mim, prestando atenção em tudo que eu falava. Tinha outros que estavam zombando. Então, isso aqui é interessante demais, porque isso aqui mostra a identidade espiritual nossa. Se você ouve as palavras de Deus, você é de Deus. Se você não ouve, você está preso ainda nas mãos de Satanás, precisa se arrepender. O diabo ainda está ocupando o seu coração, a sua mente. Aí você só vai passar a ouvir a Deus quando você se arrepender e denunciar esse inimigo, esse invasor dentro do seu coração. E rejeitar. E pedir perdão para Deus. Tem que denunciar o invasor. Né? É que nem se você estivesse morando com o chefe do crime organizado. Né? Você mora na favela, o chefe do crime organizado chutou a porta do seu barraco e entrou para morar com você e você deixou. É a mesma coisa. Os líderes religiosos responderam então e disseram-lhe, não dizemos bem que é samaritano e tem demônio, ó, tá vendo aqui outro preconceito. Eles estão se defendendo com preconceito, né? Ele é samaritano, gente que não tem valor. Agora ele tem demônio lá, eles estão blasfemando. Olha só como que é o mecanismo de defesa deles. E Yeshua respondeu, eu não tenho demônio, mas antes honro meu pai e vocês me desonram. Gente, isso aqui é terrível, porque veja só, se o conteúdo de uma pessoa não for o conteúdo de Deus, ele virou um saco de lixo. Literal. Por isso que nós somos chamados de vaso. Porque nós somos vasos de honra ou vaso de desonra. Se o conteúdo do nosso coração não for de Deus, nós estamos com lixo. E esse lixo, quem não gosta de lixo, tem que jogar fora. Tem que se arrepender, tem que jogar, se humilhar, se jogar no chão, pedir, Deus, tira o diabo de mim, tira o Satanás de mim, tira o lixo de mim, me perdoa, me arranca desse lugar, dessa situação. Entendeu? Isso aqui tem que fazer, tem que vasculhar, que nem uma mulher que meteu a vassoura lá e começou a fazer faxina. Tem aquelas mulheres que não descansam o dia inteiro enquanto não passar o bombril no último parafuso, né, da fechadura da porta. Aquelas mulheres que ficam limpando tudo, né, até as torneiras do banheiro. Então é assim que a gente tem que fazer. Ter esse posicionamento contra o inimigo, porque ele habita a nossa carne. E depois que você expulsa ele, que você faz o pacto com Jesus, que você renuncia a si mesmo, se batiza, recebe o Espírito Santo, você continua sendo visitado por ele. De vez em quando ele bate na sua porta, ele aparece nas suas orações, na sua visão,
para tentar voltar a tomar. É uma luta terrível. Até o último dia da nossa vida nós estamos nessa batalha, entendeu? Aí quando ele não ajuda, ele atrapalha, né? Quando ele não te ajuda a pecar, ele atrapalha você a buscar Deus. Tá? Yeshua respondeu, mas não procura a minha glória. Ó, em qualquer lugar, em qualquer religião, glorificou a homem, a coisa tá feia. Tá? Não procura a minha glória. Onde é que eu estou aqui? Existem aqueles que procuram e julgam. Em verdade, vos digo, quem cumprir minha palavra nunca verá a morte. Tá? Cumprir a palavra de Deus, o que é? Crer em Jesus, se arrepender dos pecados, se render a Ele e aceitar a salvação. Tá? Então, os líderes religiosos disseram, agora sabemos que você tem demônio. Agora estamos conferindo, né? Abraão e os profetas morreram. Você diz que quem guarda a minha palavra nunca morrerá? Olha, ó, tá vendo? Estão dizendo que ele está falando absurdos, né? Você é maior que o nosso pai Abraão que morreu, e os profetas morreram? Quem você faz de você mesmo? O que você diz de você mesmo? Yeshua respondeu, se eu me glorificar, minha glória nada é. Meu pai é quem me glorifica. Né? Porque se ele se glorificar, ele vai se glorificar apenas em palavras, né? E não na glória eterna, que é o pai que vai dar para ele. Vocês dizem que ele é seu pai, mas vocês não o conhecem. Mas eu conheço. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu conheço e mantenho a sua palavra. Abraão, seu pai, regozijou-se em ver meu dia, e ele viu isso, e se alegrou. Então os líderes religiosos disseram, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Yeshua disse a eles, em verdade eu digo a vocês, antes que Abraão existisse, eu sou. Gente, só tem duas opções para Jesus aqui. Um homem falar isso que ele está falando, ou ele é o maior megalomânico que já existiu na história da humanidade, ou ele é verdadeiro. Essa frase não é minha, essa frase é daquele pregador americano lá. Certo? Aqui tem um comentário que diz assim, eles presumiram que Yosef era o pai de Yeshua, que foi concebido fora do casamento por geral de fornicação. Na hora que ele falou a parte de que ele era nascido em pecado. Certo? Então, ó, não existe outro eu no universo. O único eu verdadeiro é o eu de Deus, que é o eu sou. Quando a gente fala eu sou Lucas, ou eu sou bonito, ou eu sou de Ponta Grossa, ou eu sou isso, nós estamos emprestando uma identidade que Deus nos deu, porque Ele nos deu para nós essa autonomia, essa capacidade de dizer de si mesmo alguma coisa. Porque nós não temos condição de dizer de si mesmo alguma coisa, só Deus tem essa condição de dizer de si mesmo. Mas Ele nos convida, é por isso que no hebraico não tem a conjugação do verbo ser, porque é o próprio nome de Deus, porque ninguém conjuga no eu, né? Ninguém conjuga na primeira pessoa ou na pessoa do ser, né? Porque o judeu considera que o único ser realmente que é Deus. E nós somos alguma coisa se tivermos nele, se nós não tiver nele, nós somos um saco vazio, né? Que pode ser encher de coisas boas ou de coisas ruins. Mas é um saco, um vaso, vamos deixar. Pegaram, pois, pedras para atirar nele, mas Yeshua escondeu-se no templo e, passando por meio deles, partiu. Então, essa existência do eu sou, ela vai ser transmitida a nós pela redenção. Quando nós formos redimidos, nós seremos alguma coisa para Deus. Nós seremos eternos, nós teremos essa condição. Mas enquanto nós estamos nessa terra, nós não temos isso. Então, quando a gente empresta do ego alguma coisa, a gente está cometendo um estelionato, está assinando um cheque sem fundo, a gente está sacando de uma conta que a gente não tem aquele dinheiro todo. Por isso que Deus não gosta da soberba e não gosta do ego, porque você se torna um mentiroso, você está sacando uma conta que você não tem. A única conta que você pode sacar é a de Deus, é o eu sou. A sua não tem nada, a sua está zerada. Deus vai nos transformar, vai nos dar essa condição, porque nós vamos ser nele. Nele nós vamos ser. Fora dele somos nada. Por isso que Satanás caiu.
Porque Satanás é o quê? Ele quer ser fora do ser. Ele quer ser fora do ser. Então ele se tornou o quê? Trevas. O ser de Deus é o quê? Luz. Fora do ser é o quê? Trevas. Amém? Então vamos parar aqui, porque já são 21h39. Quem quiser fazer comentários aí, fique à vontade para a nossa aula não ficar muito longa. Pode falar aí quem levantou a mão. Amém, glória a Deus, aleluia, né? A gente sabe, olha aí, porque a gente vê que quando, né, o Senhor Jesus Cristo, ele se transfigurou lá no monte, né? A gente vê que daí estava Pedro, Paulo Pedro, Tiago e João, né? Depois que ele se transfigurou ali, você pode ver que ele se tornou mais agressivo contra os religiosos, os pruxins, né? Até porque eles já tinham deliberado prender, matar, julgar e condenar, né? E ele se tornou, daquele instante em diante, ele se tornou mais agressivo contra a religião, né? E eu acredito que aquela transfiguração no monte, ela significa o derramamento da igreja, né? O empoderamento da igreja. Acho que, né, simboliza isso, né? Quando ele se transfigurou, né? E Pedro, Tiago e João foram testemunhas daquilo, né? Então a gente pode até perceber que nem todos vão testemunhar esse evento, né, tão grandioso. Só aqueles que estão mais íntimos de Deus vão testemunhar esse grande avivamento, né? Eu acredito que a transfiguração é uma figura disso, né, uma representação. Quando a igreja ela se tornar mais agressiva contra o mal, contra a religião, porque a igreja avivada vai se levantar contra o farisaísmo. Você está entendendo? E ela vai se tornar mais agressiva, né? Por isso que na minha concepção, o primeiro cavaleiro ele tem um arco. Esse arco seria a igreja, tipo, entendeu? Saindo mais agressiva contra o mal, contra as trevas e todo tipo de engano, né? Então eu acredito que ali significa a igreja, por isso é aquele arco na mão, né, e etc. Porque a igreja vai se tornar mais agressiva, ela vai, né, tipo assim, ser mais ofensiva contra o mal, né? E outra coisa que o pastor Lucas falou até, né, a questão do baralho lá, né, que o cara ficou viciado em jogo, etc, né? A gente sabe, né, é teu pai, foi, né? Isso, eu tava até meio lembrando, foi teu pai, né? A questão é o vazio existencial que o ser humano tem. Uhum. Então, naquele momento, o jogo, o baralho, os amigos, aquilo preenchia ele, né? Por quê? Porque a gente sabe que o vazio existencial é Deus que consegue realmente preencher, né? Se a pessoa tiver a presença de Deus, ela vai se sentir saciada, né? E o ser humano, com esse vazio existencial, ele procura todo tipo de coisa. E todo tipo de lixo, porque é o que Satanás propõe pra gente. O entretenimento, o lixo mesmo, né? Por quê? Porque Satanás tirou Deus, é óbvio que ele não quer que a gente se preencha com Deus, é óbvio, isso é óbvio, né? Mas ele deu outras coisas para o ser humano preencher esse vazio, né? Então as pessoas acabam realmente se viciando em jogo, né? Sei lá, qualquer coisa, álcool, qualquer tipo de coisa que preencha ela, né? Então é uma sobrevivência, é um tipo de sobrevivência, né? É por isso que o religioso não pode ter esse orgulho de ser superior. Porque o religioso tem a mesma estrutura dessa pessoa que está viciada. A única coisa é que ele tem um preenchimento, né? E o outro não. De repente o cara está viciado em crack, rouba a casa da mãe, tira mas é um vazio, ele está tentando sobreviver, né? Então a gente não pode, de repente, se achar superior, porque a gente está na mesma condição. A mesma estrutura tua é o cara que está na Cracolândia. Você é o mesmo ser humano igualzinho a ele, só que o cara está perdido, ele está tentando, né, preencher esse vazio. E Satanás nos dá lixo, esses entretenimentos, né, que Satanás propõe para a humanidade para
tentar preencher, né? Mas Deus de jeito nenhum, né? Claro, porque Satanás sabe disso, né? Então ele montou todo esse negócio aí. Então até pornografia, o adultério, né? Todo tipo de pecado, né? Mas eu acredito que isso tem o seu início, a sua origem, realmente nesse vazio existencial, que é a grande origem né? De as pessoas procurarem qualquer tipo de coisa, assim, que preencha, né? Amém, Jesus. Pois é. Isso aí é interessante, que toda essa vicitude que existe no mundo aí, esses vícios todos, ele entra na história do homem como se fosse uma consequência natural da existência na Terra. O homem precisa de prazer, precisa de vício, o homem não pode evitar. E é exatamente aí que está o problema, porque quando diz que é natural, que é inconsciente, que o homem não consegue se libertar, você descreve uma outra história para a humanidade, não a história do pecado, que atingiu o homem lá na origem. Aí você acha que aquilo lá tudo é problema psicológico, é falta de autoafirmação, e aí você não muda. Você não muda, por quê? Porque dentro da sua psicologia, você está achando aquilo como uma coisa comum, normal, né? Não necessariamente o que é normal é comum, né? Então aí vem essa dificuldade toda. Pode falar, pastor João. Pastor João? Tá mudo aí, ó. Tô falando mudo. Tá falando mudo. Volta de novo, começa de novo. Eu tô 1h40 longe de casa viajando com a família. Mas eu tô aqui no estacionamento, deu tempo a ver. Meu amado, o senhor fala lindo demais. Fala muito bacana mesmo, o desenvolver do senhor é muito, muito lindo. Eu queria fazer um comentário, tá, amado? Mas eu sei que o senhor sabe. Eu ouvindo aqui, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o amor de Deus, se for permitido, eu sei que o senhor entende disso, tá? Mas na sua aula, teve um momento que o senhor falou que o pecador não ouve a voz de Deus, ou Deus não conversa com o pecador, e Deus não... E teve um outro momento que o senhor falou que a sua interação com Deus está no amor dele, amor dele. E os dois estão corretos. O que eu queria injetar aqui é que, porque se falar só assim, sabe, amado, aí está o problema das escrituras, que as pessoas leem e acham que quem morreu, quem pecou morre, porque não há explicação, o coração de Deus não foi carimbado naquela escritura. Se nós não ouvíssemos a voz de Deus porque nós somos pecadores, nós não estaríamos aqui, nem eu, ninguém, né? Muitos de nós, ou todos nós, temos andado a nossa vida completamente longe de Deus, e Deus estava falando conosco. Agora, esse pecado chega a um ponto em que o eu da pessoa, o orgulho da pessoa é tão alto que, sim, ela não está ouvindo o Senhor. Não porque o Senhor não está conversando, é o que nem o Senhor falou também, né? De uma maneira mais eloquente, não que Deus não está falando, ela não está ouvindo, como o Senhor falou, porque o eu da pessoa, o ego da pessoa é tão grande. Mas isso não é em relação ao pecado, se bem que o orgulho é o pecado, né? O orgulho não é o pecado, né? Chega um ponto realmente que o pecado está tão forte, tão agressivo, que a pessoa não ouve o Senhor, como o Senhor falou, sabe? Mas o que eu queria só adicionar aqui, o amor do Senhor, nisso aqui, amado, é que sim, o Senhor conversa com o pecador, ele conversa com o pecador, e dependendo do nosso nível de rebeldia, nosso nível de orgulho, é a hora que a gente não ouve, tá? Eu só queria adicionar isso, que nosso Deus tem esse amor, sim, ele entra no nosso mundo pecativo, existe essa palavra, para falar conosco, tá? É só isso que eu queria falar, mas muito, muito lindo isso que o senhor falou, e eu sei que o senhor entende isso que eu estou te falando.
A gente conversa mais amanhã, então. Aí, só isso. A palavra, ela tem uma certa tonalidade, né? A gente fala com uma ênfase, mas ela não tem os absolutos, né? Porque, assim, realmente, se você disser que o pecador não ouve, aí ninguém tem ouvido, porque todo mundo era pecador, então ninguém ouviu, né? Como é que nós estamos aqui? Isso é verdade. Mas o que eu quero dizer, assim, quando o coração, ele está endurecido, a tua consciência tem que agir sobre o teu coração. Porque você ouve a Deus, porque você está sendo exortado. Mas aquele íntimo que está agarrado no orgulho, agarrado naquele desejo perverso, mal, ele tem que soltar. E aí quando você chove, como eu falo, né, quando você ouve a palavra, você forma nuvens de chuva na sua mente, que vai cair na sua terra, que é o seu coração. Então a terra estando seca, endurecida, ela não produz fruto, né? E aí vem aquela nuvem de chuva da palavra que você ouviu, molha a terra e você produz fruto. No começo, acontece igual as plantas que o irmão João saiu aí. O irmão João já saiu, né? O irmão João andou plantando umas plantinhas aqui, aí ele põe a terra lá e começa a arrancar umas capim, né? Porque tem muita semente de capim no meio da terra que ele preparou lá para plantar o quiabo, a manga e tal, que ele andou plantando aqui. Então, até você tirar essa erva daninha que está, né? É um processo, né? Então, no começo, a água a chuva da palavra de Deus vai fazer brotar tudo que tiver oculto lá dentro de você, mas o Senhor vai podando, arrancando, e aí daqui a pouco você está dando só o fruto que ele precisa, que é que você precisa, entendeu? Por isso que você não tem que ter medo de chegar na presença de Deus e se apresentar com tudo que você é, com todos os seus pecados. Você não tem que ter medo, não pode fugir, né? Então, se você fugir, você é a plantinha que está dizendo, não mexa na minha terra, não mexa, não arranque nada. Não, tem que deixar o Senhor arrancar o que precisa arrancar, por isso tem que ir lá. Tá bom, irmãos? Vamos, pode falar, irmã Sabrina. E a nuvem é a presença de Deus, viu? A nuvem da glória. Na nossa mente, cai e molha o coração. Pode falar, irmã Sabrina. O que eu ia falar assim, tem coisas assim que muitas pessoas falam assim, né? Que, tudo é o diabo, né? Vamos para, porque o inimigo fez isso, o inimigo fez aquilo. Eu acredito, né? Que assim, que nem tudo é o inimigo, né? Porque tem coisas, deixando bem claro, que a pessoa faz por sem vergonhice. Tipo, o exemplo a pessoa é casada, tal, o esposo sabe que não pode fazer tal coisa, tipo assim, faz tal coisa, vai, bate, faz alguma coisa. Aí muitas mulheres pegam, porque é coisa do inimigo, é o capeta, é o inimigo. Aí fala, tem que repreender porque é o inimigo. Não, aí você vai e fala, aí você pega e põe isso na cabeça da pessoa e fala, é o inimigo que tal, que tocou na tua vida. Aí a pessoa fica assim, sem vergonha. Não só esse tipo de pessoa, entende? Fica sem vergonha, porque fica assim, ela acha que é o inimigo. Aí fica, eu não me lembro, é o inimigo. Então, o que eu quero dizer é que, assim, em geral, sabe, assim, até em outras coisas, foi o inimigo que fez isso, até em questão de mentir. Mas o inimigo que usou, foi o inimigo que fez isso. Eu não acho que tudo seja o inimigo, tudo. Lógico que tem a mão, o inimigo, ele é sujo, ele faz as coisas, mas nem tudo. Tem coisas que vêm da maldade mesmo do ser humano. Era só isso que eu queria falar mesmo. A gente tem que saber assumir suas culpas, né? Como eu tive maus pensamentos, irmã Sabrina, muito maus pensamentos, blasfemando Deus, eu falava assim, que foi eu que falei, que pensei no meu pensamento, eu peço perdão a Deus. O que foi o diabo, eu não vou pedir perdão, porque não foi eu que pensei, né? Então tinha muito pensamento mal contra Deus, rebeldia, né? E o inimigo jogava maus pensamentos. Então, graças a Deus, não tenho mais isso. Mas eu falava assim, eu não assumia a culpa do diabo e não deixava o diabo assumir minha culpa. Né? Isso, mas é isso que eu tô querendo dizer. Sempre posicionei, mas não, o que é meu, pode me açoitar, Jesus, quantas chibatadas eu vou passar por causa disso? 40? Eu vou aguentar as 40. Mas com chibatada que não é para mim, eu não vou receber, não. Amém, verdade, amém. Tá bom, vamos orar, irmãos? E o interessante também é aquela questão, quando Jesus fala da casa vazia, né?
Mas esse ensino aí, irmão, pastor João, dá o maior problema dentro da igreja, porque a pessoa tem que saber o que é casa vazia e como é que é. Porque isso aí, olha, psicologicamente, se você pegar uma pessoa fraca, eu já tive experiência com pessoa endemoniada e com problema psicológico fraco. Se você pegar uma pessoa fraca e disser para ela, e ela se convencer que a casa está vazia, o inimigo toma a mente dela. Então, é um tipo de palavra que você tem que ter sabedoria para falar para as pessoas. Porque, como pastor, a gente sempre tem que fechar a porta para o diabo antes da gente entrar em qualquer lugar, né? Então, antes de eu fazer uma visita, eu começar uma conversa com uma pessoa, eu já vou tomando a providência de não expor a pessoa ao perigo espiritual. É como um médico. Né? Um médico, quando ele vai fazer uma operação, ele está com máquinas e ferramentas e aparelhos elétricos, ele não pode eletrocutar uma pessoa antes de começar a operação, que ele vai perder o paciente. Então, quem está falando aí? Então, eu vejo isso, que tem muita gente que entrava com espírito de acusação. O que você ficou curiosa, irmã Sabrina? Do que o pastor Jones foi falar, e aí o irmão falou, é uma coisa que tem que pensar, né, para falar sim, da casa vazia. Esse negócio da casa vazia, tá? Então, vamos lá. Aí o pastor Jones quiser completar, fala. Então, é assim, nós temos que considerar aqueles que creem em Jesus, que o Senhor está em nós. A gente tem que ter esse ponto de partida. E a partir daí, quando você considera que você creu, que você considera, você sabe que você tem uma história, você foi no culto, você aceitou Jesus, você se batizou, então você tem uma história. Quando você toma como referência essa história, você começa a posicionar-se e clamar a Deus em relação a esse posicionamento que você já tomou. Né? Por quê? Porque o inimigo, ele é um invasor. Quando eu me batizei apenas por aspersão na igreja presbiteriana, o inimigo vinha dizer que ele tinha o direito de tomar minha alma, porque eu não tinha batizado por imersão. E isso é complicado. Se você baixar a guarda mentalmente, ele te invade. E eu tive que ir lá na outra igreja e pedir batismo por imersão, porque mentalmente eu estava fraco, eu deixava o inimigo me assediar. Então, é esse tipo de coisa. Que se você já creu, se arrependeu, tome posição e expulse o mal. Não deixe a sua casa ficar vazia. Se enche do louvor, da adoração, do clamor, da oração, do Espírito de Deus, que pronto. Né? Agora, o que é a casa vazia quando Jesus fala isso? Eu entendo que a casa vazia é aquele hipócrita, fariseu, religioso, que não se encheu de Jesus e se encheu de aparências de comportamento para ele se justificar, né? Que é quando no contexto Jesus fala sobre esses religiosos. Mas se quiser complementar, pode complementar, pastor. Mas eu já vi gente ficar endemoniada quando a pessoa falou que a casa estava vazia. É que eu estava falando do vazio existencial, aí me veio essa parte que Jesus explica, né? Da casa vazia. Quando eu falei do vazio existencial, né? Aí me veio essa né, questão da casa vazia aí, que Jesus explica, que esse vazio existencial pode até atrair demônios, né? Para tentar, tipo, a pessoa querendo se preencher, pode até atrair demônios, né? Como aquele lugar ali, né? Do Espírito. Que deveria ser de Deus, né? Deveria ser de Deus. Né? Eu participei de uma oração, irmãos. São várias experiências que eu tive com essas coisas, e duas delas são bem interessantes de relatar aqui. Eu tinha uma oração que uma pessoa, ele orava, ele clamava a Deus, aí ele sentia a presença de Deus. Daqui a pouco, o diabo colocava na mente dele que existia um demônio maior do que aquilo que ele estava sentindo ali. Aí ele ficava endemoniado. Aí ele percebia que o demônio tinha entrado, clamava. Aí o demônio saía. Aí ele sentia a presença de Deus e ficava naquele vai e vem naquele negócio. Eu falei, meu Deus, que estranho. Esse homem, a mente dele tá deixando porta para o inimigo entrar, entra pela mente. Ele imagina um demônio e um demônio entra ele. Ele imagina Deus, aí Deus
liberta ele ali. E ficou aquele vai e vem, aquela coisa. Aí eu cheguei para ele e falei assim, rapaz, por favor, imagina o maior demônio agora, faz favor, imagina o maior demônio, o maior. Aí ele começou a imaginar, começou a ficar possuído. Eu falei, não, eu quero o maior, isso aí não tá assim, eu quero o maior. Aí eu falei, em nome de Jesus, sai, porque Deus é maior que esse aqui. Aí ele ficou liberto. Porque aí quebrou aquele raciocínio. Porque a mente, ela cria um raciocínio, o inimigo se aproveita. Teve uma outra vez, que eu não me lembro exatamente, foi até aqui em Ponta Grossa, quando a gente estava orando, que tinha uma pessoa que ela tinha um problema de abertura mental mesmo. Ela, na reunião de oração, ela abria a mente dela, ficava possuída ali. Você via que o demônio estava atormentando ela na possessão ali. Então, várias pessoas foram expulsar, não conseguiram, porque estava batendo com a ferramenta errada, né? Aí eu fui lá, vi qual era a situação do rapaz, expulsei, né, da maneira certa. Então, existem esses casos das pessoas terem a mente aberta demais, né, muita imaginação, coração aberto demais para muitos sentimentos, né, até paixão. Tem gente que se apaixona com muita facilidade com qualquer pessoa, e assim vai, tem muitas fraquezas que deixam a pessoa aberta, e tem que clamar a Deus para Deus fechar essas portas, no sentimento, nos pensamentos, nas emoções, e é um amadurecimento, né, não pense que é do dia para a noite, não, às vezes Deus liberta situações assim, né, de opressão do maligno, mas às vezes também leva tempo, tá? Vamos orar? Quem vai orar? Eu lembro dos cultos de libertação, que as pessoas costumavam falar assim, né, na hora de expulsar o demônio. Falava assim, ó, manifesta o chefe, eu quero o chefão. Manifesta o chefe agora aqui. Porque a pessoa estaria, tipo, com uma legião, vários demônios. Entendeu? E eles se escondem. É engraçado que eles conseguem se esconder dentro da pessoa, é incrível. Misericórdia. Vamos lá, vem quem vai orar para agradecer, podem orar, que hoje eu vou encerrar aqui a gravação. A Universal fala bastante isso, verdade. Posso orar, se ninguém... Ore para nós, pastor, agradeça aí para nós, pela presença de Deus. Amém, meu Deus, meu Pai, obrigado, Jesus, te agradecemos aí por mais esta aula, Pai querido, né, ministrada pelo pastor Lucas, em nome de Jesus. E eu peço a tua bênção para cada um, Pai querido, que está aqui, né, em nome de Jesus, que, glória a Deus, porque cada aula tem sido, né, proveitosa, edificante, em nome de Jesus, tudo que é colocado, discutido, falado, Pai, em nome de Jesus. Né, a gente ora para que as almas sejam tocadas mesmo e possam receber, sabe, luz do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Pai querido, a irmã Margarida, o pastor João, a irmã Sabrina, a irmã Tati, o presbítero Francisco, o pastor Lucas, a irmã Liz, que estava aqui, todos que estavam aqui, o irmão João Batista, e todos que estavam aqui, Pai querido, eu peço a tua graça, a tua bênção para cada um, em nome de Jesus, te agradecendo por cada um dar do seu tempo, né, para Deus, né, e dar do teu tempo para Deus, dar o dízimo do teu tempo, a oferta do teu tempo para Deus, né, isso é muito importante, Pai, com certeza, né, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. 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 Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Então eu vou parar aqui a gravação. Vocês podem comentar aí qualquer assunto aí, porque não vai estar mais gravando.